Olá pessoal, aqui quem fala é o professor administrador Juliano Corrêa. Nesta videoaula nós vamos falar a respeito da reforma trabalhista e dentro dela vamos abordar especificamente o trabalho intermitente. O trabalho intermitente que foi instituído no Brasil a partir da inclusão dentro do artigo 443 da CLT do parágrafo 3º, assim como também o acréscimo dos artigos 452A até o artigo 452H, tratando do trabalho intermitente também dentro da CLT. Então esses aspectos legais vão fundamentar a nossa discussão nessa videoaula a respeito de trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma modalidade de trabalho que já existe há vários anos nos Estados Unidos e também na Europa. A característica desse tipo de trabalho é a alternância entre a prestação de serviços efetiva com períodos de inatividade desses mesmos serviços. Em resumo, a prestação de serviços não é contínua. Ela não é contínua porque o trabalhador pode ser convocado para trabalhar em determinadas horas por dia, ou em determinados dias, ou em determinados meses. A variação ela ocorre de acordo com esses fatores. Então, no exemplo do horário, o trabalhador pode trabalhar algumas horas por dia, e essas horas podem ser seguidas ou não. Por exemplo, ele pode trabalhar 4 horas seguidas, pode trabalhar 2 horas de manhã, mais 1 hora à tarde e mais 1 hora à noite, por exemplo. Não existe uma rigidez nessa quantidade de horas. Pode também trabalhar em dias alternados, por exemplo, trabalha só nas quintas-feiras, ou ele trabalha depois na outra semana na quinta e na sexta, depois ele trabalha sábado, aí na outra semana ele não trabalha nenhum dia. E também essa variação pode ser mensal, o trabalhador pode trabalhar um único dia no mês, como pode trabalhar em alguns meses sim, outros não. Toda essa variação ocorre em decorrência dos chamados feitos pela empresa, pelo empregador. Esses chamados a gente chama de convocação. O empregador é quem convoca o empregado para trabalhar. Essa convocação se dá de acordo com as necessidades específicas do negócio do empregador, ou seja, de acordo com as necessidades da sua empresa. Essas necessidades geradas, aí pode ser pico de produção, pode ser pico de horário, pode ser no comércio, por exemplo, pode ser a liquidação de algum produto, né? Qualquer questão que gere pico, gere necessidade de aumento de trabalho, o empregador pode convocar o trabalhador intermitente, desde que ele faça isso com no mínimo 3 dias corridos de antecedência. Essa convocação deve ser feita pelos meios que o empregador julgar mais eficazes. A gente recomenda que esses meios sejam meios mais formais, justamente para comprovar que essa convocação se deu dentro desses 3 dias e se houve aceite ou não do trabalhador. Meios formais podem ser e-mails, pode ser telegramas, nessa linha, né? De qualquer forma, não é proibida a convocação verbal ou a convocação por telefone. Respeitada essa questão do empregador de convocar com 3 dias de antecedência, o empregado, o trabalhador intermitente, tem até 24 horas para dar o seu aceite. O aceite, então, ele tem que ser dado até 24 horas e o não precisa ser dado. Por quê? Porque a ausência da resposta do trabalhador intermitente se pressupõe a recusa. Então, quer dizer que o silêncio dele já gera a recusa de prestar o serviço naquela determinada data. Se ele também achar por melhor dizer um não tem problema. Então, a resposta não do trabalhador intermitente pode ser formal, verbal, né? Como pode ser presumida frente pela ausência de retorno dele, no caso o silêncio. Em ambos os casos ele não vai ser punido por isso, porque o trabalhador intermitente ele não tem essa obrigação de dizer sim para as convocações, uma vez que o trabalho intermitente pressupõe a possibilidade que o trabalhador intermitente trabalhe em mais de um emprego. De qualquer forma, uma vez que ele diga sim, esse sim tem que ser dado até 24 horas, né? E ele se comprometeu a comparecer para trabalhar. Uma vez que ele não compareça tendo dito sim formalmente para o empregador, ele pode ser punido, né, por desídia, desinteresse, que é um dos artigos da CLT, lá no artigo 482, que trata das punições, inclusive justa causa. Um dos itens são a desídia, a indisciplina. Por quê? Porque você já confirmou o seu aceite para comparecimento e não compareceu. Exceto se houver uma justificativa, por exemplo, um atestado médico, alguma coisa do gênero. Inclusive também as partes, né, empregador e empregado, tem um contrato de trabalho formal, assinado por ambos. Nesse contrato constam cláusulas também que, em caso de aceite do empregado
e ele não comparecendo, ele pode ser punido, também pode haver algum desconto dele em termos dos prejuízos que ele ocasiona ao empregador. Outra questão importante é que o trabalho intermitente é um trabalho formal, e por ser um trabalho formal, o empregado tem a sua carteira de trabalho assinada, né? Ele possui vínculo empregatício, então, com a empresa que ele contrata como trabalhador intermitente. Em relação ao pagamento do trabalhador intermitente, ele tem direito a receber de forma discriminada a cada prestação de serviço essas verbas aqui que nós vamos discutir agora. Uma delas é a remuneração. Essa remuneração seriam as horas que ele trabalha efetivamente a cada serviço prestado. Então elas têm que ser pagas. Tem uma novidade diferente dos demais trabalhadores, que as férias proporcionais acrescidas de 1/3 são pagas por ocasião da prestação de serviços de forma antecipada, junto aqui com a remuneração. Então, a cada serviço prestado, o trabalhador intermitente vai receber as suas férias de modo proporcional, acrescido de 1/3, assim como também o 13º salário proporcional. Ele não fica recebendo só no fim do ano, como os demais trabalhadores. Vai receber também o DSR, que é o descanso semanal remunerado, no caso a sua folga, e adicionais legais que porventura ele tenha direito. Por exemplo, se ele trabalhar à noite, né, das 22 às 5, ele tem direito ao adicional noturno. Assim como outros adicionais, adicional de salubridade, se ele trabalha num ambiente insalubre, e outros que sejam afins com essas situações. O salário do trabalhador intermitente tem que ser igual aos demais empregados da empresa, mesmo aqueles que sejam efetivos, que não trabalhem como intermitente. Esse salário é em relação ao salário hora. Salário hora é aquele salário que você pega o salário mensal do trabalhador, divide pela carga horária mensal dele e se acha quanto ele ganha por hora. Aquele valor hora do trabalhador efetivo, o trabalhador intermitente tem o mesmo direito. Então tem que ganhar o mesmo salário hora do trabalhador efetivo. Também tem que ser respeitado o piso da categoria, assim como o salário mínimo nacional, em relação ao valor hora. O trabalhador intermitente, ele tem o seu pagamento feito a cada serviço prestado, normalmente, mas de qualquer forma, esse ajuste da periodicidade de pagamento vai constar em contrato de trabalho. Se vai ser a cada serviço prestado, sempre, ou se vai ser quinzenal, se vai ser tantos dias de serviço, há uma certa liberdade que a legislação deixou em aberto, né, para que o trabalhador, juntamente com o empregador, ajustem esse prazo de pagamento. Porém, existe um prazo máximo. O prazo máximo é de 30 dias. Né? A cada 30 dias de trabalhos prestados, os serviços têm que ser pagos. Não pode ter um período maior que 30 dias. Por exemplo, se o trabalhador trabalhou 40 dias, ele não vai receber os 30 dias, os 40 dias junto, né? Lá no 41º dia. Ele vai receber 30 dias no primeiro dia, no 31º dia, no dia seguinte, ao fechar os 30 dias, e os outros 10 dias em período posterior, de acordo com o que for acordado em contrato de trabalho. É importante também a gente caracterizar aqui que o período de inatividade não conta tempo à disposição. O tempo à disposição é aquele tempo que a gente fica à disposição da empresa, aguardando ordens dela, para se prestar serviços a qualquer momento. No trabalho intermitente, o tempo à disposição ele não existe, porque é considerado inatividade. Inclusive porque o trabalhador intermitente não fica aguardando ordens do empregador. Inclusive ele pode até negar de comparecer ao dia que ele for convocado. De qualquer forma, se houver pagamento por algum motivo de tempo à disposição, mesmo que por acordo entre o empregador e o empregado, trabalhador intermitente, isso descaracteriza o contrato de trabalho intermitente e aí o trabalhador passa a ser um empregado efetivo como os demais. Então, é proibido o pagamento de tempo à disposição aos empregados que trabalhem no período intermitente. Outra questão importante, que o trabalhador intermitente tem que se programar, que quando ele sair de férias, ele não vai receber nada, porque ele já recebeu suas férias de maneira antecipada, junto com o pagamento das suas remunerações mensais ou que foram pagas via recibo. A mesma coisa acontece com o 13º, ele recebe isso de forma antecipada, quer dizer que no final do ano ele não vai receber 13º também. E não é que ele não vai receber 13º às férias, é que ele já recebeu esses valores de forma antecipada. Então é importante que o trabalhador intermitente se programe, né? Porque quando chegar nessas devidas datas, ele já vai ter recebido esses valores e não vai ter nada a receber, exceto eventuais resíduos de algum trabalho intermitente prestado perto dessa época. No caso da rescisão de contrato de trabalho, na demissão do trabalhador intermitente, ele tem direitos trabalhistas também. Porém, direitos como aviso prévio indenizado, ele recebe pela metade.
É importante a gente salientar que no trabalho intermitente o aviso prévio é sempre indenizado, não existe a figura do aviso prévio trabalhado, até porque o trabalho é intermitente, é imprevisível. Na legislação fala que o trabalho intermitente pressupõe que o aviso prévio seja sempre indenizado. Esse aviso indenizado, que, por exemplo, um trabalhador com até um ano de serviço possui de 30 dias, o trabalhador intermitente por possuir metade vai receber 15 dias, então. Na questão do aviso prévio proporcional, para aquele trabalhador que tenha mais de um ano de empresa, que vai receber, por exemplo, tem um ano e meio, recebe 33 dias, o trabalhador intermitente recebe metade. Na questão da indenização do FGTS, a multa de 40% que os trabalhadores recebem no caso de demissão, o trabalhador intermitente recebe essa multa também pela metade. Então não vai receber 40% dessa multa, ele vai receber 20% de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS no caso de demissão. Também é metade, como a gente tinha falado. As demais verbas o trabalhador intermitente recebe de forma integral. Relembrando que o 13º e as férias proporcionais, ele já recebeu por ocasião dos pagamentos que ele vem recebendo no decorrer do trabalho efetivo dele. Trabalho efetivo dele como trabalhador intermitente. Quando chega na rescisão, esses valores não existem porque já foram antecipados. Então ele não vai receber na sua rescisão esses valores, exceto eventuais resíduos que sejam gerados por um trabalho intermitente prestado nas vésperas da rescisão. Então é importante que o trabalhador intermitente se atenha a isso para se programar. Outra questão importante, o saque do FGTS do trabalhador intermitente é limitado a 80% dos depósitos, ao passo que os demais trabalhadores seletistas sacam 100% dos depósitos do FGTS, o trabalhador intermitente saca 80%. Os outros 20% ficam retidos e só podem ser sacados por ocasiões próprias estipuladas na legislação do FGTS, tais como casa própria, aposentadoria, algumas doenças graves. O seguro-desemprego, o trabalhador intermitente também não recebe, mesmo que por hipótese ele tenha um único trabalho intermitente. Então a modalidade de trabalho intermitente não dá direito ao seguro-desemprego. O trabalhador intermitente, uma vez demitido, não vai ter direito ao seguro-desemprego, e é mais uma questão que ele tem que se programar numa eventual demissão. Ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Importante também de salientar que os cálculos do trabalho intermitente para efeitos de aviso prévio indenizado, assim como as verbas rescisórias, eles são feitos pela média. Essa média respeita os últimos 12 meses de trabalho. Nesses últimos 12 meses de trabalho, eu vou observar no cálculo apenas os meses efetivamente trabalhados. Se o trabalhador intermitente trabalhou os 12 meses, tranquilo, vou pegar os valores e dividir por 12. Mas se ele trabalhou em período inferior, né, foi convocado menos vezes, nesses 12 meses, por exemplo, ele foi convocado 10, eu vou fazer a média dividindo por 10. E outra questão importante, se um trabalhador intermitente tiver menos de 12 meses de empresa, por exemplo, 6 meses, e trabalhou nesses 6, eu vou dividir por 6 os valores, vou achar a média dos 6 meses, mas dentro desses 6. Se por acaso ele trabalhou 3 meses, né, foi convocado apenas 3 meses, nos outros 3 meses foram períodos de inatividade, eu vou fazer a média dos 3 meses. Essas médias são feitas por cálculo do aviso prévio indenizado, como eu falei, assim como as demais verbas rescisórias. Na medida em que a empresa fique um ano sem fazer qualquer convocação do trabalhador intermitente, o contrato de trabalho é considerado automaticamente rescindido. Então é importante que a empresa se atenha para fazer as convocações, não deixar passar de um ano. Dentro também do trabalho intermitente, nós temos o período de quarentena. Quarentena nada mais é do que aquele período no qual um trabalhador efetivo, demitido, não pode ser recontratado como trabalhador intermitente. Esse período é de 18 meses a contar da saída do trabalhador. Então, nenhum trabalhador demitido pode ser recontratado por uma mesma empresa sob uma modalidade de trabalho intermitente. Digo um trabalhador demitido, um trabalhador efetivo, né? Não tenha uma outra forma de contrato que não a intermitente. Essa quarentena ela vale até 31/12 de 2020, é o que consta na legislação, né? Temos ainda a questão da contribuição previdenciária do trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente também é segurado da Previdência Social, e assim como os demais segurados da Previdência Social, ele é segurado obrigatório, e a contribuição para a Previdência Social ela tem que ser realizada no mínimo sobre o salário mínimo. Então, se o trabalhador intermitente receber mais que um salário mínimo, ele vai fazer os descontos, aliás, a empresa faz os descontos do salário dele, de acordo com a tabela do INSS, sem nenhum problema. Se ele receber apenas o salário mínimo,
Esse desconto vai ser sobre o salário mínimo, que é o mínimo que a Previdência aceita, né? 8% do salário mínimo, o salário mínimo está R$ 954 reais, 8% dá R$ 72,32. Esse aqui é o valor que o intermitente vai ter como desconto do salário dele, caso ele receba o salário mínimo. Passando disso, o desconto vai se proporcionalizando. O problema maior ocorre quando o trabalhador intermitente não atinge o salário mínimo nos seus vencimentos, talvez por não ter sido convocado pelas empresas que ele presta serviços, de maneira que os valores alcancem o salário mínimo. Não tendo havido essas convocações, eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, um trabalhador que nas suas convocações recebeu R$500, então está menos que o salário mínimo. Esses R$500 vezes os 8% do INSS da tabela geram R$40 que a empresa vai efetuar de desconto dele. Até aí tudo bem. Só que faltam R$454 para fechar o salário mínimo de 954. Desses R$454, a gente tem que aplicar 8%, vai achar 36,32, que é a diferença que falta para fechar os R$ 76,32, que é somando com os 40 ali. 40 mais 36,32 daria 76,32. Então esses R$ 36,32 que faltam, o trabalhador intermitente não recebeu os 454, mas ele vai ter que pagar esses R$ 36,32 do seu próprio bolso. Tá? Porque para complementar, para fechar o valor mínimo de contribuição previdenciária. Se hipoteticamente o trabalhador intermitente não se ater a isso, e fazer o seu desconto apenas sobre os R$500, esse período de tempo aqui não é computado para efeitos de aposentadoria e demais benefícios previdenciários, como se não tivesse recolhido. Então ele é obrigado a fazer esse pagamento desse complemento via carnê GPS do INSS. Se ele ganhar de um salário mínimo para cima, não precisa se preocupar, porque esses descontos são feitos diretamente pela empresa. Agora, quando baixar, ele tem que fazer esses complementos. O trabalhador intermitente que faça os complementos ou que receba mais que um salário mínimo, ou do salário mínimo para cima, ele tem direitos previdenciários como os demais trabalhadores. Porém, tem algumas diferenças. No caso da trabalhadora intermitente, empregada intermitente, ela vai ter o seu salário de maternidade pago diretamente pelo INSS, não pela empresa, como os demais trabalhadores seletistas. Então, a trabalhadora intermitente vai ter que entrar com pedido de benefício diretamente na Previdência Social, e da Previdência Social ela vai receber o seu salário de maternidade, não da empresa como os outros trabalhadores seletistas, tá? Onde a empresa paga e se reembolsa na guia GPS. Nesse caso, diretamente na Previdência Social, a trabalhadora gestante, né, vai entrar com pedido de salário de maternidade. A questão do auxílio-doença também, ela é devida ao trabalhador intermitente. O que muda é que também o encaminhamento, o pedido do auxílio-doença, ele vai ser feito pelo trabalhador intermitente diretamente à Previdência Social e a partir do dia da sua incapacidade. Quer dizer que a empresa não vai ter aquele envolvimento no pagamento dos 15 primeiros dias de atestado médio. A incapacidade do trabalhador intermitente vai ter que ser tratada diretamente com a Previdência Social, e lá ele vai requerer o seu benefício de auxílio-doença, né, passando por uma perícia médica. De trabalho intermitente, então era isso, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês, espero que tenham gostado dessa videoaula. Tem o meu blog rh.professorjuliano.blogspot.com.br, onde a gente posta novas informações a respeito da legislação trabalhista, também da reforma trabalhista propriamente dita. Eu faço várias postagens lá. Também faço postagens a respeito de outras áreas que eu trabalho, como qualidade, processos e também outras áreas da administração. E tenho postagens também ligadas a outros processos da área de RH como um todo. Pessoal, por isso eu agradeço vocês. Por hoje é isso. Muito obrigado. Um tchauzinho para vocês.